Que tal a gente falar um pouquinho sobre o Louro José, aquele papagaio tão famoso? Vamos conversar? Namastê, Beat. Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. E eu tô muito bem, obrigado por perguntar. Apesar de estar muito bem, eu também posso falar que hoje é um dia triste pra mim, especialmente quando eu acabo recebendo uma notícia tão complicada, tão inesperada, mas a vida é isso, né? Infelizmente, o Louro José não está mais entre nós. E esse é um vídeo que me toca bastante, até porque eu participei desde o processo de criação. Peraí, deixa eu já fazer um adendo. Eu não criei o Louro José, eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu tive acesso à primeira conversa da Ana Maria Braga com todos nós falando sobre a criação desse ícone da televisão brasileira. Então não tem como não ficar um pouco emocionado, um pouco abalado, né, com essa perda. Se você não sabe, o Louro José era um boneco interpretado pelo Tom Veiga. Tom Veiga era um produtor do programa Note a Note, é um amigo meu e que abraçou essa ideia desde o primeiro momento e deu vida àquele personagem que é incrível. Na verdade é muito fácil gostar do Tom Veiga porque o Louro José é simplesmente uma extensão da personalidade dele. Claro que o Louro José era mais sarcástico, era mais abusado, porque o personagem permitia isso. Mas o Tom Veiga era simplesmente essa coisa gostosa, essa figura que não tinha como não ficar alegre do lado dele. Então esse é um vídeo de homenagem ao meu amigo que se foi, e eu tenho certeza que no lugar que ele estiver, hoje ele está alegrando uma nova audiência, está fazendo com que outras pessoas se divirtam, porque se existe um céu, se existe um outro plano, com certeza ele está na televisão fazendo alguma coisa e as pessoas lá estão gostando. Será que não seria interessante a gente pensar que quando a gente sai daqui, a gente vai para um outro plano, onde talvez a gente tenha acesso a fazer as mesmas coisas? Claro, coisas que a gente goste ou gosta. O português manda lembranças. Mas enfim, isso não tem nada a ver, né? Vamos voltar ao foco principal. Eu não quero fazer desse vídeo algo triste. Eu quero fazer desse vídeo uma homenagem alegre. E eu vou te contar um pouco de como é que foi essa criação do Louro José. Eu acho que eu já falei aqui no meio desse monte de vídeo que eu tenho nesse canal, né? Mas de qualquer forma, como esse é um vídeo específico sobre o Louro José, então vamos conversar sobre o Louro José. Tudo começou assim. Eu trabalhava no programa Note a Note na TV Record com a fofa da Ana Maria Braga, que era uma querida, que é uma querida, né? Mas naquele momento, claro que eu tinha muito mais acesso a ela, afinal de contas, eu via a Ana Maria Braga todo santo dia, a gente trabalhava junto. E eu me lembro exatamente como aconteceu, eu me lembro da luz do dia, que foi um dia muito especial. Ela tinha acabado de apresentar o Note a Note e, como sempre, ela passava na produção para conversar com a gente, para falar o que foi legal, o que não foi, o que ela esperava do dia seguinte e para sempre, né, deixar claro, olha, talvez eu não consegui te ver, então eu tô aqui. A Ana Maria Braga, ela é muito especial nesse sentido, ela sempre deu muita atenção às pessoas que faziam parte do grupo dela. E aí eu me lembro que a gente estava conversando sobre algumas coisas e ela veio com a seguinte sugestão / imposição, porque a Ana Maria Braga era assim. Ela ouvia muito o que a gente falava, ela sempre pedia a nossa opinião. Ela não era aquela pessoa assim, vou fazer isso em ponto final e não quero saber. Ela prestava muita atenção. E olha, se você vendia uma pauta para ela, você tinha que trazer aquilo, porque ela confiava 1.000.000% em você. Então tá, naquele dia foi um pouco diferente, porque ela já chegou com a ideia pronta. Vamos criar um papagaio que vai interagir nesse programa. Porque a ideia era assim, tinha coisas que a Ana Maria Braga não podia falar. Se bem que a Ana Maria Braga fala, né? É uma coisa muito estranha, mas ela fala. A Ana Maria Braga, ela é espontânea, não tem como. Mas o Louro José tinha aquela desculpa de poder falar coisas que a Ana Maria não podia. E aí, né, ficava aquela interação gostosa. E eu me lembro que assim, sempre como ela pedia a opinião da gente, nesse dia ela já chegou falando, nós vamos fazer isso. Mas, como eu deixei bem claro, ela sempre pede a opinião de todo mundo. O que a equipe dela pensa, já falei, é importante. Então ela falou, eu vou trazer o Louro José
mas eu quero saber a opinião de vocês. Como é que a gente pode fazer isso melhor? E aí a gente tomou um susto, porque quem conhece a Ana Maria Braga sabe que ela tinha um papagaio chamado Louro José, um papagaio real. E aí a nossa pergunta foi, mas peraí, você vai trazer o seu papagaio para fazer parte do programa? Então já começou a primeira dúvida desse jeito. E aí não, foi aquela coisa assim, vamos criar um boneco, um fantoche, uma animação. E aí a gente, tá. Eu me lembro que a grande maioria aceitou isso tranquilamente de boa. A minha opinião foi não. Eu fui radicalmente contra. Eu achei a ideia totalmente errada. Eu falei, mas isso nunca vai dar certo. Quem vai acreditar num boneco? Isso não tem como dar certo, imagina. E eu me lembro que eu fui radicalmente contra. Eu fui voto vencido, porque eu fui o único naquela equipe inteira que falou, não, isso não vai dar certo. Mas a gente era politicamente correto lá. A maioria ganhava, se bem que nesse quesito não tinha maioria, né? Já estava decidido que íamos ter o Louro José. Mas a gente podia decidir como fazer. Eu tinha a impressão que o Louro José seria um papagaio, um boneco, um fantoche, seja lá o que for, do tamanho de uma pessoa humana. E aí eu pensava assim, mas peraí, ela vai estar apresentando o programa com um boneco do tamanho dela, conversando com ela, que coisa mais boba, meu Deus, isso não tem como dar certo. E aí eu me lembro que ela deu risada, ela falou, não, Emerson, não é nada disso, é um papagaio pequenininho, eu tenho essa ideia, assim, assim, assado. E a minha ideia da Ana Maria, é que os produtores façam o Louro José. Porque afinal de contas, querendo ou não, quando você é produtor de um programa de televisão, aquele programa é a sua ideia, é a sua alma. O produtor, claro que com toda a equipe técnica, com todo mundo que faz parte do programa, é importante, mas o produtor é o cérebro do programa. Nossa, você está ouvindo um piu-piu-piu, a gente está falando de Louro José, eu tenho os meus passarinhos aqui em casa, tá? Então desculpa, hoje o Little Joey tá atacado. Então a ideia era que cada dia um produtor fosse o Louro José. Aí que eu fui mais contra ainda, eu fui radicalmente contra. Eu falei, mas de jeito nenhum, eu nunca vou fazer isso. Eu sou pago para produzir o programa e não para ficar na frente das câmeras manuseando um boneco. E a gente nem sabia ainda como era esse boneco, a gente tinha uma ideia exatamente como ele é hoje, né? Mas de qualquer forma, como eu já falei, fui voto vencido. E aí a Ana Maria Braga começou todo um processo de contratar uma equipe para desenhar o Louro José. Era tudo ideia da cabeça dela. Ela veio com tudo pronto. E até que a gente foi apresentado ao Louro José. E aí foi amor à primeira vista. Até eu, que era radicalmente contra aquela ideia, gostei na hora que eu vi o Louro José. E aí ficou aquela coisa. Quem vai manusear esse papagaio? Quem vai manusear esse boneco? Porque a gente não tinha nada ainda decidido. Foi aí que o Tom Veiga falou, eu quero fazer. E fez. E foi engraçadíssimo. Primeiro ele fez algumas coisas pra gente nos bastidores, todo mundo adorou. O time de voz foi exatamente o que você conhece. Ele sentou num lugar, ele colocou a mão dentro daquele boneco de espuma e começou a falar com aquela voz. Parece que o Louro José já existia. Claro que ele ainda não sabia manusear, não sabia como piscar, não sabia como abrir a boca, mas de qualquer forma tinha uma personalidade lá. E aí ele ficou ensaiando, eu me lembro disso, depois de um mês, depois de uma semana o boneco já estava pronto e o Tom estava preparado para fazer o Louro José no primeiro dia. Fez, foi um mega sucesso, o telefone não parava de tocar, as pessoas adorando, todo mundo elogiando e todo mundo ficou muito contente com o resultado. E querendo ou não, a Ana Maria Braga sempre foi um sucesso de audiência. Tudo que ela botava a mão dava certo. E naquele dia do Louro José, a audiência explodiu. Parece que todo mundo amou aquele papagaio. Então ficou decidido que no dia seguinte, o Tom Veiga faria de novo o Louro José. Afinal de contas, deu tão certo. Mas a ideia da Ana Maria Braga era, todo produtor vai fazer o Louro José. E eu bati no pé. Eu não faço isso de jeito nenhum, mas não faço e não faço. E ela falava assim, eu vou te convencer, você vai ver como você vai fazer. Aí eu me lembro que o Tom ficou sendo o Louro José por uma semana. Até que na outra semana, uma outra produtora foi ser o Louro José. E aí, olha, não tem nenhum tipo de preconceito nesse recado que eu vou estar dando aqui, tá? Eu não sou um cara preconceituoso. Mas você imagina, criou-se um personagem com uma personalidade. E depois de uma semana,
tudo mudou, a personalidade do Louro José mudou, o timbre de voz mudou, ele ficou extremamente feminina. E aí eu me lembro que chegou assim um monte de comunicado, um monte de telefonema falando: o que aconteceu com o Louro José? O Louro José virou Loura José? Se bem que, deixa eu fazer um adendo corto aqui, você sabe que o Louro José da Ana Maria Braga, que era um louro engraçadíssimo, que cantava o hino nacional, a gente descobriu depois de muito tempo que não era louro, que era loura, que era uma papagaia. Olha que coisa engraçada. Enfim, lembrei disso porque, né? Eu me lembro que foi a Uda, é isso mesmo. A Uda foi ser a Louro José, o Louro José, né? Aí não tinha nada a ver. Ficou chato, ficou sem graça, ficou bobo, ficou engraçado, porque pra gente, a gente dava risada. E eu sempre falando: tá vendo? Isso é a prova concreta de que esse Louro José vai ser um fracasso. Pra você ver que eu erro, e eu erro feio, né? Porque eu bati o pé dizendo que não ia dar certo. Olha só no que se transformou, né? Aí deu muito errado. Gente, quando a Uda fez o Louro José, todo mundo detestou, as pessoas não gostaram. E não é porque ela não tinha feito direito, é porque as pessoas já tinham se identificado com uma personalidade. Daqui a pouco começa outra. Então fica aquela coisa assim, além dele ter virado uma mulher, é um desvio de personalidade. Que personagem é esse mais estranho? Aí decidiu-se que o Tom faria de novo o Louro José no dia seguinte. E foi dando certo, foi dando certo. Quando a gente viu, ele foi sendo o Louro José pra sempre. E eu assim, ai, ainda bem, graças a Deus eu não vou ter que fazer isso, né? Que bobeira, porque olha, se eu tivesse a oportunidade de colocar de repente a minha personalidade naquele papagaio, vai saber se hoje eu não estaria milionário trabalhando lá da Ana Maria Braga, né? Vai saber. Brincadeiras à parte, o Louro José tinha que ser do Tom Veiga. Pela personalidade, pela bondade, pela alegria, por tudo de muito bom. E uma coisa que eu não vou me esquecer nunca do Tom é que assim, o Tom era produtor do programa. Na hora que o programa estava ao vivo, ele era produtor de palco, ou seja, ele cuidava do programa no estúdio para que tudo desse certo. E aí não dava mais para fazer isso, né? Porque afinal de contas ele estava manuseando um papagaio. E aí contratou-se outra pessoa para cuidar do programa, mais um produtor para fazer o que ele fazia. E com o passar do tempo, o Louro José foi ganhando cada vez mais e mais e mais destaque. E aí não tinha o que fazer, não dava mais para ser produtor, até porque ele tinha que entender as pautas e saber como lidar com aquilo, porque afinal de contas ele apresentava com a Ana Maria. E deixa eu te contar uma coisa, era tudo feito de improviso. Por mais que os dois conhecessem todas as pautas, porque afinal de contas você tem um espelho. O que é um espelho? É um roteiro, você sabe o que vai acontecer naquele dia, no bloco 1, bloco 2, bloco 3, por aí vai. Tem algumas perguntas que são deixadas, que são coisas básicas, caso a apresentadora se perca, mas a Ana Maria Braga nunca seguia isso, né? A Ana Maria Braga, enfim, é única. É outra personagem, é outra personalidade que é incrível apresentando programas de TV. Por isso que é esse sucesso. Deixa eu falar uma coisa. Eu já fiz um vídeo falando da Ana. Esse vídeo aqui, ó. Tá vendo? Clica aqui. Ali, ó. E eu falo um pouco como é trabalhar com a Ana Maria Braga. Como foi, né? Que foi uma das coisas mais legais, assim. É uma pessoa que eu tenho uma gratidão imensa, um carinho enorme. Uma pena que eu perdi contato, mas vai estar sempre no meu coração, porque... olha, uma pessoa que me ensinou muito, que me fez crescer muito, uma pessoa que eu amo de verdade. Vai estar para sempre aqui, para sempre. Louro José com mais e mais e mais destaque, e quando a gente percebeu, o Louro José simplesmente estava dividindo o programa com a Ana Maria Braga. E assim foi. Eu saí depois do programa da Ana Maria, eu fui fazer outras produções, mas sempre tive contato com o Tom, sempre foi uma pessoa, claro que a gente não se falava o dia todo, mas uma vez por ano, 2 vezes por ano a gente sempre se falava, sempre trocava informações de coisas engraçadas. Eu sabia que ele estava muito feliz, que ele estava se sentindo pleno, que ele tinha se reencontrado como artista e como profissional. Dói saber que uma pessoa tão talentosa, uma pessoa tão incrível, uma pessoa tão do bem se foi deixando essa lacuna na TV. Eu não sei como vai ser o programa agora, não sei como a Ana Maria Braga vai fazer esse programa. Tudo bem que o programa é a Ana, mas o Louro José é uma parte tão importante. Ele cativa tanto as crianças, não só isso, ele cativa também os adultos. Como é que vai ser o programa sem essa identidade? Como é que vai ser o programa sem essa troca, sem esse gingado, sem essa brincadeira toda? Não sei como a Ana Maria Braga vai lidar com o fato de estar fazendo um programa talvez sozinha,
ou se vão encontrar um novo personagem para ela, ou se talvez vão encontrar um novo ator que consiga imitar a voz do Louro José, mas mesmo assim a personalidade não dá para imitar, e isso é uma coisa que vai fazer falta. O que resta agora são dúvidas e saudade desse ícone, saudade dessa figura incrível, saudade desse personagem maravilhoso, saudade desse personagem que realmente me marcou, que eu fui tão contra ao surgimento dele e que no final das contas eu me sinto totalmente rendido. E que bom que eu percebi que eu estava errado, que bom não só que eu percebi, que bom que eu estava errado, porque o que falar do Louro José? Meu amigo Tom, de onde você estiver, que você seja muito feliz. Eu tenho certeza que você fez muito pela TV, eu tenho certeza que você fez muito pelos seus colegas, enfim, e essa aqui é a minha homenagem a esse profissional brilhante, um cara que sempre vai estar dentro do meu coração, sempre vai estar comigo, porque pessoas são joias, e que bom que a gente tem a oportunidade de colecionar essas joias para sempre. A vida é isso, né? A vida é cheia de ganhos e perdas, a gente só tem que saber lidar com elas. E é isso. Eu não quero fazer desse vídeo um vídeo triste, porque o tom era só alegria. Então esse vídeo tem que ser do bem, tem que ser alto astral, tem que ser um vídeo estilo Louro José. É isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de dar o like. Se não gostou, pode dar o dislike. Não se esqueça também de divulgar esse vídeo nas suas mídias sociais. Se você é novo no canal, muito bem-vindo. Se você não é, também muito bem-vindo. É sempre bom te ver aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e apertar o sininho da notificação para ficar sabendo de todos os vídeos que eu coloco aqui, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência e a gente tem um encontro marcado no próximo vídeo. Namastê, gente. Tchau.